pessoal. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT. É com imenso prazer que a gente vai estar aqui nesse curso hoje. Quero saudar o nosso companheiro de diretoria, Jorge Bittar, em nome de Aloysio Mercadante, saudar todo o trabalho excepcional que nós temos feito na nossa querida fundação. Pensar no processo eleitoral é, sobretudo, pensar em que conjuntura a gente vai atuar. Nós estamos falando da disputa do campo progressista, do campo democrático, contra o campo bolsonarista, o campo do atraso, das injustiças, dos preconceitos. Estamos falando da disputa não só entre o bem e o mal, estamos falando, sobretudo, sobre a disputa sobre a dignidade, sobre a vida das pessoas, sobre direitos, sobre as mulheres não serem violentadas, sobre as universidades públicas continuarem sendo públicas, gratuitas e de qualidade, o não pagamento, a morte de um homem por asfixia, por gás, é sobre uma conjuntura de terror. A existência do campo bolsonarista e da extrema-direita nunca aconteceu com uma militância tão efervescente, com a coragem de irem para as ruas defendendo menos Estado, menos serviços públicos. Uma das estratégias do bolsonarismo é tentar ativar um sentimento de antipetismo. O bolsonarismo, ele mobiliza de 12% a 20% do eleitorado de forma orgânica. Se nós analisarmos o estudo da República Brasileira, o que está em disputa é a serviço de quem o Estado brasileiro deve servir. Se é a classe trabalhadora, se é as mulheres, os homens, as famílias, ou se é os segmentos privilegiados, o grande empresariado. Mas as agendas conservadoras, elas podem mobilizar até cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Por exemplo, quando a pauta é a legalização do aborto, a gente chega a ter índices de quase 60% dos evangélicos que se colocam contra esses processos. A tendência nessas eleições é de estarem combinadas pautas pragmáticas, materiais, como a pobreza, o desemprego, a inflação, com pautas morais, casamento gay, aborto, educação religiosa. Um projeto, por exemplo, que a princípio não parece devastar a vida de ninguém, pode prejudicar a vida de muitas crianças, que é o ensino doméstico, onde a gente perde a oportunidade de ver crianças que sofrem o abuso sexual, que sofrem de violências em seu seio familiar, e também sobre a questão da sociabilidade dessas crianças. Então, essas pautas, elas tendem a estar efervescentes como uma disputa do liberalismo econômico com o conservadorismo nas pautas sociais. É palpável, é possível, existe a possibilidade de dois cenários. A eleição acabar no primeiro turno, porque as pesquisas a gente tem crescido nas pesquisas e isso tem dado um fôlego à nossa militância, e os votos úteis estarem concentrados entre Lula e Bolsonaro, não tendo espaço para uma terceira via com mais de 7% dos votos válidos. Ou a possibilidade de irmos para a eleição no segundo turno, mas mesmo nesse cenário do primeiro ou do segundo turno, o bolsonarismo tem cerca de 35% dos votos fidelizados. Por isso, minha gente, a gente vai precisar de muita organização, de muita militância, de mostrar a verdade, de ir contra todos aqueles e aquelas que não querem um Brasil feliz, que não querem um Brasil com dignidade. O Centrão foi quem mais ganhou desse desgoverno no Bolsonaro até agora. Com o controle do governo por parte do Centrão, empresas estatais, emendas parlamentares, orçamento secreto, os partidos e os candidatos do Centrão terão muita estrutura nessas eleições. Programas de distribuição de renda do governo, obras do governo, tendem a ser capitalizadas pelos deputados e pelos governadores do próprio governo federal.
tem vinculação com o governo federal. O governo Lula poderá ter muita dificuldade em ter governabilidade. Para isso, a gente precisa votar e precisa estruturar as campanhas, não só majoritárias, mas também as candidaturas proporcionais do PT, ajudando nessa governabilidade. Mas a governabilidade, ela não se conquista apenas de um formato individual ou de um formato institucional do parlamento. Eu quero falar com vocês agora sobre os comitês populares de luta. Esses comitês, eles articulam a mobilização nas ruas e nas redes. O primeiro grande desafio é eleger o Lula. Depois, elegeram uma bancada de deputados federais, deputados estaduais e formaram uma base de apoio ao governo que permita uma pauta de reconstrução do Brasil, de reconstrução do Estado brasileiro. Precisamos de mobilização, de participação e da sociedade civil organizada para disputar as pautas progressistas, democráticas e socialistas. Será o governo mais difícil da história do país e do PT. A eleição é apenas o primeiro passo. Organizar os comitês populares de agora ajuda não só a fazer um debate programático necessário no processo eleitoral, mas ajuda também a gente formar um outro modelo de participação, um outro modelo de escuta, um outro modelo de organização política. Cada candidatura a deputado estadual, a candidato federal, a senador, senadora, também pode organizar a militância nos comitês populares de luta. Essa organização ela pode ser por bairro, por local de moradia, por militância, pode ser um local físico, pode ser um local virtual, mas o mais importante é a gente se organizar, a gente ter essas trincheiras de conteúdo programático e de mobilização. O comitê ele pode servir como um ponto de encontro onde a necessidade, as ansiedades eleitorais e a esperança seja aquecida com os movimentos sociais, a militância e a disputa do cotidiano da vida das pessoas. Podem promover diálogos, trazer escutas, trazer gente nova, militantes antigos que porventura se afastaram do PT. Não importa, não tem nenhuma receita pronta sobre a organização do comitê, tem muita organização política e vontade de fazer um país diferente. Exemplos palpáveis de tarefas dos comitês. Ruas e redes. Não adianta só a gente estar na rua e não disputar a rede, não adianta a gente ficar trancado só na rede e não disputar a rua. Organizar atividades de formação de forma integrada, com essa simbiose, que começam no espaço digital e vão para as ruas e depois continuam nas redes. Formar cadastros, fazer mapeamentos do bairro, das necessidades, atuar nas redes sociais, produzir agendas coletivas, juntar gente mesmo, sabe? Mesmo quando o candidato não puder ir, a gente ir à igreja, fazer uma panfletagem, organizar no sinal, um porta a porta, trazer novos movimentos sociais e coletivos, ser um espaço da militância para a gente participar como a gente gosta, com muita alegria e com muita luta. Ter uma organização interna para continuar as atividades no processo pós-eleitoral também é muito importante. Não basta a gente ter um processo que fale só sobre eleição. Essa receita já deu errado. A gente precisa manter a organização política, a gente precisa manter o diálogo direto com a população para que as pautas tão relevantes de reconstrução do nosso país possam ser efetuadas pelo nosso presidente Lula. Quero deixar aqui 2 dicas finais para vocês. A primeira é que no site do TSE vocês vão encontrar um grande arcabouço de informações sobre o eleitorado, informação sobre o que pode, o que não pode, quem for candidato, quem tiver na assessoria de algum candidato, informações sobre vaquinha virtual, de como fazer, de como proceder, de como prestar conta. Os prazos institucionais são muito relevantes. E a segunda dica é o Casa 13. Se vocês ainda não conhecem, por favor, acessem nosso Casa 13. Ele dispõe de materiais gráficos, de vídeos, de cards,
de um arcabouço muito interessante para você utilizar nas suas redes sociais e muita informação. Lá vocês vão encontrar o que o governo Lula, o que o governo da companheira Dilma fizeram no seu estado, no seu município, fizeram por educação, por área da assistência, de desenvolvimento social. Esse recorte vai ajudar vocês a terem um conteúdo programático, a terem um conteúdo que disputa os dados, que disputa a realidade. Nós estamos do lado certo da história, do lado da democracia, da soberania, do lado dos que lutam pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos. Um dia desse alguém falou para mim assim, Vivi, mas o PT não gosta das famílias. O contrário. O PT ama, respeita todas as famílias, sejam elas monoparentais, sejam elas homoafetivas, não importa. Uma família onde tem respeito, onde tem amor, onde tem construção. Com um sorriso no rosto, com uma estrela no peito e o Brasil no coração. Vamos firmes eleger Luiz Inácio Lula da Silva para mudar a vida do povo brasileiro, para trazer dignidade para as famílias, para devolver emprego, sonhos e realidade. Vamos firmes, até a próxima.